Olá, bom dia, quinto ano. Hoje, início da semana, nós vamos trabalhar, certo? A acentuação das palavras oxítonas. Então, nós vamos ler esse poema, certo? Depois da leitura desse poema, nós vamos responder as questõezinhas. Então, vamos lá. Para desabafar. Olá, maracujá, de carinha enrugada, pendurado no cipó. Te vendo assim, fico roxa, de uma saudade lisinha, do vovô e da vovó. Olá, chuva fininha, no pé de maracujá, você vem assim tão mansa, sem fazer nenhum barulho. Ai, a saudade aumenta, aí a saudade aumenta, e começa a te imitar. Então, nós lemos um textinho, um poema, certo? E veja que temos palavras em negrito, né? A qual vai ser utilizada na atividade. O eu poético relembra duas pessoas queridas. Que pessoas são essas? O eu poético é a pessoa que está escrevendo esse poema, certo? Que pessoas são essas que elas lembram? Aí você vai colocar. Que elementos citados despertaram as lembranças do eu poético? Que elementos citados no texto? O que foi que aconteceu no texto que lembrou o eu poético, a pessoa que escreveu, lembrou dessas pessoas que ele sentiu falta? O que foi que ele, viu e se lembrou? O que você entende quando o eu poético diz que começa a imitar a chuva? O que é que você entende? Observe as palavras acentuadas em destaque no poema. Em que posição a sílaba, os acentos aparecem? Pinte de azul o quadrinho que corresponde à sílaba que foi acentuada. Então, aqui, cipó, foi acentuada em qual sílaba? Na primeira, na última? Então, veja que foi na última, né? Então, eu vou pintar o quadrinho que diz que foi na última sílaba, certo? Então, quando a última sílaba de uma palavra é a tônica, dizemos que essa palavra é oxítona. O que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, onde eu pronuncio com mais força. Por exemplo, cipó, cipó. Então, o pó, certo? É a sílaba mais forte. Então, é a sílaba que recebe o acento. Mas nem sempre a sílaba tônica, certo, vai receber acento. Nesses casos aqui, ela recebeu acento, tá certo? Maracujá, perceba que a sílaba forte é o já, certo? Então, quando a última sílaba ela é acentuada, é forte, ela é oxítona, a última. Então, vamos lá. Observe as palavras a seguir e circule as oxítonas acentuadas. Então, aqui você vai circular as palavras oxítonas acentuadas, certo? Então, vocês irão circular. A partir das atividades realizadas, as oxítonas acentuadas devem terminar de que forma? Então, a partir dessa daqui que você fez, a gente percebe que terminou em quê? As sílabas. Terminou em O, terminou em A, terminou em ENS, não foi? Terminou em M, terminou em AS, certo? Então, aqui você vai circular as terminações das palavras que você circulou aqui. Com os colegas, formule a regra de acentuação das oxítonas acentuadas. Então, aqui você vai formular a regrinha. Por exemplo, palavras terminadas em ENS são acentuadas. Palavras terminadas em A são acentuadas. Esse é um exemplo. Aqui você vai organizar as sílabas formando palavras oxítonas e depois você vai acentuar, certo? Aqui eu tenho uma palavra, aqui eu tenho outra e outra. Então, depois que você organizar, que escrever dentro dos quadrinhos, você vai acentuar. Então, essa é a nossa atividadezinha de hoje.